Frank Leslie, ou Nashville Franklin Leslie, tem um passado cercado de mistério e relatos contraditórios. Seu local de nascimento é incerto, com algumas fontes apontando para a região de San Antonio, Texas, enquanto outras sugerem Galveston. O ano exato de seu nascimento é disputado, mas acredita-se que foi no início da década de 1840. A origem dos pais de Leslie continua sendo um tema de debate. Uma versão, baseada em um documento de casamento de 1913, indica Bernard e Martha Leslie como seus pais, vindos da Virgínia e do Kentucky, respectivamente. Uma versão alternativa, publicada no Tombstone Daily Prospector em 1889, propõe que seu pai era Thomas Kennedy e que Leslie adotou o sobrenome da mãe após uma disputa familiar. Porém, essa reportagem não tinha fontes confiáveis para sustentar suas alegações. Curiosamente, a vida de Leslie antes dos 30 anos é pouco documentada. Nos anos finais, ele relatou várias histórias de aventuras passadas, muitas vezes exageradas ou sem comprovação. Essas histórias incluíam servir como primeiro-tenente na 10ª Cavalaria do Exército Confederado, trabalhar como delegado ao lado do lendário Wild Bill Hickok em Abilene e se envolver em várias atividades aventureiras ao redor do mundo. Em 1893, Leslie contou outra versão de sua história a um repórter do San Francisco Chronicle, descrevendo-a como um romance. A narrativa dizia que ele nasceu na Virgínia em 1842 e estudou medicina em Heidelberg, enquanto o irmão foi para West Point. Segundo esse relato, a Guerra Civil começou em 1861. Leslie voltou à Virgínia como corneteiro confederado, enquanto o irmão lutava pela União. Como nos outros relatos, não há evidências concretas para apoiar essas afirmações. Os primeiros registros da vida de Leslie aparecem em 1878, quando era barman em São Francisco. Ele morava na rua Howard, 732 nesse período. No ano seguinte, os registros da cidade o listaram como contador, mas ele continuou como barman, sugerindo possível erro. Em meados de 1880, Leslie se mudou para Tombstone, no Arizona, onde sua vida tomaria novos rumos. Apesar das aventuras e afirmações marcantes de Leslie, grande parte de sua história não foi comprovada. O que pode ser confirmado é que sua vida documentada começou em seus anos mais avançados em São Francisco e Tombstone, onde ele se tornou uma figura notável no folclore do Velho Oeste. Nashville Frank Leslie chegou a Tombstone, Arizona, em julho de 1880. Sua aparência era de um batedor da fronteira, com trajes tradicionais de couro de veado. Com cerca de 1,70 m de altura e pesando aproximadamente 62 quilos, Leslie rapidamente se adaptou à moda mais refinada dos cavalheiros urbanos, embora mantivesse seu colete de couro de veado com franjas como uma referência à sua persona de fronteira. Essa escolha de vestuário contribuiu para sua crescente reputação como o couro de veado Frank. Logo após chegar a Tombstone, Leslie formou uma sociedade comercial com William H. Knapp. Juntos, eles fundaram o Saloon Cosmopolitan, situado ao lado do Hotel Cosmopolitan, na Allen Street. No hotel, Leslie se interessou romanticamente por Maria Jane May Killeen, camareira recém-casada com Mike Killeen. Leslie esteve presente no casamento deles em abril de 1880, atuando como testemunha. No entanto, a crescente proximidade de Leslie com May começou a despertar suspeitas em seu marido. Um incidente ocorreu na noite de 22 de junho de 1880. Leslie e May estavam sentados juntos na varanda da frente do Hotel Cosmopolitan, com o braço de Leslie envolto ao redor dela. George M. Pierini, um amigo de Leslie, percebeu Mike Killeen se aproximando e tentou alertar Leslie.
Antes que Leslie reagisse, Quilin disparou 2 tiros que atingiram de raspão sua cabeça, desorientando-a momentaneamente. Depois, Quilin agrediu Leslie com seu revólver. Na luta, Quilin foi mortalmente ferido por um tiro. Antes de morrer 5 dias depois, Quilin acusou P. Ryan de ter disparado o tiro fatal. Leslie e P. Ryan foram acusados de assassinato, mas Leslie alegou legítima defesa e defendeu a inocência de Pirin. O tribunal aceitou essa versão dos acontecimentos e ambos os homens foram absolvidos. Apenas 8 dias após a morte de Mike Quilin, Mary Quilin e Leslie trocaram votos em uma cerimônia íntima no Hotel Cosmopolitan. Louisa Bellick, de 13 anos, voltou a ser dama de honra, como já foi no casamento anterior de Mary. O jornal Tombstone Epitaph noticiou que a cerimônia aconteceu no salão do hotel para um grupo seleto de associados próximos e figuras proeminentes de Tombstone. O jornal ofereceu suas congratulações a Leslie, descrevendo-o como um cavaleiro sem medo ou reprovação, e estendeu votos de felicidade futura ao casal. Buckskin Frank teve 2 encontros importantes com James Young em Tombstone, Arizona. Nas 2 vezes, Leslie mostrou autocontrole e evitou aumentar os conflitos. Young descobriu que Leslie havia invadido sua reivindicação de mineração no primeiro incidente. Young, armado com uma espingarda, ordenou que Leslie saísse da área imediatamente. Leslie respondeu diplomaticamente que estava ali para proteger a reivindicação de Young contra intrusos. Esse confronto virou fofoca na cidade, aumentando a reputação de Young enquanto prejudicava um pouco a de Leslie. Eles se encontraram de novo em uma loja local. Young, de costas e desarmado, não percebeu a presença de Leslie. Leslie sacou sua arma, pronto para usá-la, mas a dona da loja interveio gritando e se colocou entre eles. Leslie acalmou a situação, explicando que só testava a funcionalidade da arma. Em 26 de maio de 1882, um incêndio devastou Tombstone, destruindo boa parte da cidade, inclusive o Saloon Cosmopolitan, de Leslie e William Knapp. Em vez de reconstruir, Leslie assumiu o cargo de barman em outro saloon, uma das poucas construções que sobreviveram ao incêndio. No fim do ano, Leslie se associou a Milton E. Joyce, ex-acionista do saloon local. Eles adquiriram terras perto das montanhas Swiss Helm, no sudeste do Arizona, e estabeleceram um rancho chamado Magnolia. Em 1885, Leslie tornou-se o único dono após Joyce vender sua parte para ele. Em novembro de 1882, enquanto trabalhava no Last Standing Saloon, Leslie enfrentou novamente um Billy Claiborne embriagado. Apesar da tentativa de Leslie de remover Claiborne pacificamente, Claiborne manteve o comportamento abusivo e ameaçou retaliação. Logo depois, Leslie foi informado sobre um homem armado do lado de fora. Ao sair, ele viu o cano de um rifle atrás de uma barraca de frutas. Leslie tentou argumentar com Claiborne, mas Claiborne abriu fogo mesmo assim, errando o alvo. Leslie revidou e acertou Claiborne no peito. Ao cair e implorar por misericórdia, Claiborne foi poupado por Leslie. Curiosamente, Leslie planejava viajar para as Montanhas Dragoon com George W. Parsons naquele dia, mas a viagem foi cancelada. Parsons relatou o incidente mais tarde, observando a notável compostura de Leslie durante o tiroteio e notando que o cigarro de Leslie permaneceu aceso durante todo o confronto. O legista concluiu que Leslie agiu em legítima defesa e o júri considerou o tiroteio justificado. Em 1885, Buckskin Frank iniciou uma breve passagem como batedor para a 4ª Cavalaria, servindo por cerca de um mês. No ano seguinte, ele tentou ser inspetor da alfândega e continuou trabalhando ocasionalmente como batedor.
Em abril de 1886, Leslie já tinha uma reputação notável, comprovada por reportagem do San Francisco Chronicle sobre sua chegada à cidade como inspetor da alfândega montado. O jornal destacou seu papel anterior como chefe dos batedores, sua estreita associação com o General Crook e seu conhecimento de figuras notáveis como Jerônimo. O artigo citou ainda a visita recente de Leslie a um acampamento de prisioneiros hostis na Fazenda White, onde ele discutiu com os prisioneiros junto ao General Crook e sua equipe. Nesse período, a vida pessoal de Leslie ficou tumultuada. Mary Jane May Leslie iniciou um divórcio em 1886, citando infidelidade com Birdie Woods e abuso físico. Ela afirmou que Leslie a agrediu violentamente em 9 de março de 1887. O tribunal concedeu o divórcio em 3 de junho e impôs penalidades financeiras e patrimoniais significativas a Leslie. Ele foi obrigado a pagar à esposa $650. Transferir um quarto do Rancho Magnolia, 13 cavalos, 150 cabeças de gado e pagar todas as despesas legais dela. Após o divórcio, Leslie começou um relacionamento com Molly Edwards, que se mudou para o rancho dele. Porém, esse relacionamento terminou tragicamente em 10 de julho de 1889. Leslie, sob a influência do álcool, voltou para casa e encontrou Molly na companhia de um homem chamado James Newell. Com raiva, Leslie disse: "Eu vou resolver isso", antes de atirar fatalmente em Molly. Em seguida, ele atirou 2 vezes em Newell, acertando-o no peito e no braço, mas Newell conseguiu escapar. Newell, gravemente ferido, foi levado a Tombstone para cuidados médicos. Lá, ele foi atendido pelo Dr. George Goodfellow, cirurgião famoso por tratar ferimentos por arma de fogo. Leslie foi detido e preso no mesmo dia. Após uma audiência de 2 dias, ele teve a fiança negada e foi obrigado a aguardar o julgamento em Tucson. O júri do legista concluiu que Leslie matou Molly Edwards de forma criminosa e intencional, com as evidências apoiando claramente esse veredito. Em janeiro de 1890, Frank Leslie declarou-se culpado de assassinato em 1º grau. O Sacramento Daily Record Union destacou que Leslie, antes reconhecido por sua coragem no massacre de Custer e como batedor dos generais Crook e Miles, provavelmente pegaria prisão perpétua. Sua reputação de batedor corajoso foi ofuscada por suas ações violentas. O tribunal o condenou à prisão perpétua na prisão territorial de Yuma, com o número de detentos 632. Logo após ser presa, Leslie tentou fugir com outros 5 presos, mas não teve sucesso. Como punição, ele ficou em confinamento solitário. Após sair do isolamento, Leslie teve uma mudança significativa de comportamento. Ele virou detento exemplar e virou farmacêutico na enfermaria, ganhando o favor dos oficiais. Entrevista ao San Francisco Chronicle revelou que o superintendente da prisão tinha Leslie em alta conta, elogiando sua conduta exemplar e contribuições valiosas à farmácia. Leslie desfrutava de certos privilégios, como usar roupas civis e ter acesso irrestrito ao seu espaço de trabalho, bem cuidado, na farmácia da prisão. No final de 1893, Leslie iniciou uma correspondência com Belly Stowell, uma mulher divorciada de 36 anos de São Francisco. A troca de cartas entre eles reacendeu a esperança no futuro de Leslie. Em 1896, o Tombstone Prospector informou que o governador do Arizona, Benjamin J. Franklin, cogitava conceder clemência a Leslie. Em 17 de novembro de 1896, o governador Franklin concedeu perdão total a Leslie. Após ser libertada, Leslie deixou o Arizona, mudou-se para Los Angeles e passou a morar no Natick House, iniciando uma nova fase em sua vida. No fim de 1896,
Buckskin Frank foi a Stockton, Califórnia, onde sua noiva, Belle Stowell, obteve uma licença de casamento. Leslie, que se apresentou como Nashville Franklin Leslie e disse ser da Virgínia, afirmou ter 55 anos e morar em San Carlos, Arizona. Belle, sua futura esposa, se apresentou como viúva de 39 anos do condado de Warren, Illinois. Mídia local noticiou que o casal planejava lua de mel na China, mas não aconteceu. Em menos de 4 meses, surgiram rumores não confirmados sobre a separação deles. Só em 1903, Belle iniciou o divórcio formalmente, alegando que Leslie não podia fornecer apoio financeiro. Na primavera de 1897, Leslie voltou para Fort Worth, Texas, reencontrando um velho conhecido, John Ralph Dean. Leslie foi contratado como barman no Delaware Café de Dean. No ano seguinte, Leslie participou da criação da Companhia de Mineração e Prospecção de Ouro do Rio Copper, dedicada à exploração dos campos auríferos do Alasca. No entanto, Leslie não foi ao Alasca. Em abril de 1898, ele viajou para o México, onde foi visto se preparando para uma expedição com pessoas notáveis, como o Dr. George Goodfellow. A estadia de Leslie no México foi breve. Depois, afirmou ter lutado na Guerra Hispano-Americana, dizendo que se alistou em uma das primeiras companhias do Arizona recrutadas por Theodore Roosevelt. De acordo com o relato de Leslie, ele serviu sob o comando do General Lawton, em Cuba, e sofreu ferimentos durante o conflito. Porém, registros históricos não confirmam totalmente sua suposta participação na guerra. Após suposta participação na guerra, Leslie voltou ao Arizona em agosto de 1898 e tornou-se guia de uma equipe de levantamento geológico em busca de carvão. A expedição, liderada pelo professor Edwin Theodoro Dumble, durou meses, com Leslie sendo considerado essencial na equipe de Dumble. Em 1899, durante uma excursão a Sonora, no México, Leslie foi roubado por bandidos Yaqui, que levaram suas armas e pertences, mas pouparam sua vida. Após breve passagem por São Francisco, Leslie voltou ao México e iniciou trabalho na Companhia de Mineração Mulatos por volta de 1900. Ele continuou ativo em empreendimentos de mineração, chegando até a escrever artigos sobre as operações da companhia para um jornal de Nogales em 1902. Porém, seu período em São Francisco teve problemas legais. Em novembro de 1900, Leslie e 3 associados tentaram enganar um empresário de mineração de Nevada, João Paulo Reynolds. Embora Reynolds tenha evitado prejuízo financeiro, Leslie e seus comparsas foram detidos sob acusações de vadiagem. Em dezembro de 1902, Leslie e seus cúmplices enganaram George V. Oeces a descontar um cheque fraudulento de $675. Voss denunciou o golpe imediatamente, levando à prisão de Leslie. No mesmo mês, Leslie se feriu acidentalmente com sua pistola, que caiu, disparou e atingiu sua perna e cabeça. Ele foi tratado em um hospital de São Francisco. Em 1913, Leslie tentou estabelecer uma propriedade em Orcas Island, no estado de Washington. Porém, sua reivindicação foi revogada no ano seguinte, porque ele não residiu nem desenvolveu a terra. Nessa época, Leslie casou-se com Elnora Noracast, em Napa, Califórnia. Aos 74 anos, ele ainda se dizia minerador e buscava novos projetos, incluindo uma possível expedição ao México. O último registro conhecido de Leslie o coloca em Sausalito, Califórnia, em 1920, com 77 anos de idade. A partir desse ponto, não existe mais nenhuma documentação sobre sua vida, e as circunstâncias de sua morte permanecem desconhecidas. Apesar de seu passado marcante e da notoriedade como uma figura do Velho Oeste, os últimos anos de Buckskin Frank Leslie caíram no esquecimento,
deixando para trás um legado misterioso que continua a fascinar os historiadores até hoje.